pastor Walter, nós estamos vivendo uma situação que as pessoas estão muito distantes da Bíblia. Sim. E se está distante da Bíblia, está distante de Deus. De Deus. Porque nós precisamos nos aproximar mais. Eu creio, sem sombra de dúvida, de que o que está acontecendo aí é uma permissão de Deus nos 4 cantos da terra para os homens refletir mais, entendeu? Ser mais humano, pensar mais nas coisas divinas. Os homens estão muito egoístas, pastor Walter. Até mesmo os cristãos. Sim. Em regra geral. Entendeu? Ou seja, você vê São Paulo agora, hoje, eu vi uma reportagem lá, o Estado pegando os mendigos que moram na rua e levando para os abrigos. Por quê? Exatamente com medo do vírus pegar os mendigos e eles automaticamente passar lá. Então a preocupação não era tirar os mendigos, tirar agora por causa do vírus. Pegou, né, pastor Walter? Sim. Entendeu? Aí eu te pergunto, por que não faz isso antes? Entendeu? Você pensa rápido. Porque às vezes eu fico nervoso com o irmão que demora de pensar. Eu fico, porque rapaz, a minha vida, eu hoje não vi o jornal de meio-dia, entendeu? Agora, porque eu fiquei até quase mais de meio-dia, fui almoçar, era quase 1h da tarde. E quando eu lembrei do jornal, eu vou ficar vendo o jornal nada. Aí descansei um pouco, voltei para a Bíblia de novo. Então a pessoa me tomar meu tempo, 1h e meia, de telefone, que tem dificuldade de raciocinar, para mim não me acrescenta, entendeu? Sim. Então eu gosto das pessoas que pensem, raciocinem, junto comigo, nas coisas que estão acontecendo, porque a gente está vendo que nós estamos vivendo no limiar do arrebatamento da igreja. Nós falamos foi domingo, né? Que a igreja não passará pela grande tribulação, certo? Promessa. Só que eu quero enfatizar isso aqui. Ela não vai passar, mas ela pode sofrer as plenúcias da grande tribulação, das coisas que vai chegando. Diz assim, o mal está chegando, a peste está chegando, mas quando chegar o momento da grande tribulação chegar mesmo, a igreja já foi, né, pastor Giovanni? Essa é a promessa que nós temos. Mas como eu ia dizendo, irmãos, Deus, através da Bíblia, Ele orientou. Então nós, os homens, não temos a desculpa. A Bíblia está aí. E até porque, no capítulo, você falando aqui de Paulo, pastor Walter, ele foi muito sábio. Ele estava preso em Roma e ele sabia que ia morrer. Então ele escreve a última palavra dele a Timóteo, no capítulo 4, lá do versículo 6-8. Ele diz assim, ele pede a Timóteo para vir depressa. Vem depressa, Timóteo, e traz para mim a capa, os pergaminhos e os livros. Agora eu faço uma pergunta, para que ele queria livro, pastor Walter, se ele ia morrer? Porque ele sabia que pastor Giovanni, pastor Walter, essa geração dos dias de hoje iria precisar dessa palavra. Entendeu? Ou seja, então ele diz assim, vem depressa. Aí ele diz, estou sendo oferecido como sacrifício de libação e o tempo da minha partida está próximo. Agora repara o que ele diz. Rapaz, isso é forte. Ele diz, agora está me reservado a coroa da justiça, que o justo juiz me dará. Aí ele completa dizendo, não só a mim, mas a todos quanto aguardarem a sua vinda. Outra versão diz, pastor Walter, esperarem a sua vinda, amar a vinda. Então tem gente que está na igreja há 20 anos, talvez 15, 30, quem sabe até 40 anos, mas não está preocupado com o arrebatamento. Não viveu o verdadeiro nascimento ainda. Não teve a experiência. Porque eu digo, pastor Walter, se eu teve o privilégio de ter nascido já na igreja. Graças Seus pais, o pastor Walter foi criado na igreja, Mãe Maria também. Mas tem muita gente, não é pouca não. Eu conheço muita gente nesse Brasil, o seguinte, que nasceu no evangelho, mas o evangelho nunca nasceu nele. Se acostumou com o evangelho. E aí que é a grande questão, que a pessoa acha, por ter nascido no evangelho, tem os privilégios maiores. E não é. Eu digo, irmão, sem sombra de dúvida, e às vezes eu vou viajando desse estado de ponta a ponta, vocês sabem que eu ando, já falo isso na convenção, toda cidade desse estado eu vou, lugar que é onde a convenção não foi, eu estou presente lá. Por exemplo, semana passada eu estava em Colatina, atrasado eu estava em Linhares, agora esse final de semana eu ia estar na Bahia. Enfim, rodo muito e às vezes fico pensando, eu que conheço o lado de lá,
o lado do espiritismo, da umbanda, quimbanda, candomblé, porque sou da Bahia. Eu vim para aqui com 27 anos de idade. Pastor Gilvan, entendeu? Você está falando um negócio aí tão interessante. Eu estava pensando isso hoje, pastor Gilvan. Incrível. E eu nem comentei isso com você. Eu estava vendo um vídeo do pastor, nem sei se ele é pastor, né? É o cantor Lázaro. Deus usando ele em profecia. E aquilo no meu coração bateu assim, falei assim, meu Deus, um homem que cheirava cocaína, de quase morrer, de ficar doente, um homem que vivia na prostituição, um homem que vivia no adultério. Estou falando isso aqui porque ele já falou isso para mim quando nós estávamos juntos. Ele vivia uma vida toda errada. E hoje, Deus pega lá no chão, na sarjeta do pecado, e traz, vem cá, eu vou fazer você um mensageiro da minha voz. Que coisa linda, né, pastor Gilvan? Eu acho, pastor Walter, que tem muita gente que nunca se molhou, entendeu agora? Sim. Eu disse para um empresário que ele era considerado da família mais rica aqui do estado, assim como a família Marinho é a família mais rica do país, a Roberta Marinho, a família Marinho, né, que se juntar a fortuna dos filhos dele todo, chega em cerca de 20 bilhões de reais. Então aqui do estado, esse que eu não vou falar o nome, eu disse para ele um dia, eu falei, doutor, o senhor já nasceu no berço de ouro. Quando o senhor nasceu, a sua família ganhava milhões e milhões e milhões e milhões. A sua empresa está na mão da família há 70 anos, que é a família, a Chocolate Garoto. Sim. Aí eu disse para ele, o senhor não sabe o que é dormir numa esteira, morar numa casa de estuque. Falei para ele isso, pastor Walter. O senhor não sabe o que é a pessoa dormir e não saber se amanhã vai ter água para beber. Por exemplo, quando eu nasci, quando eu estava com meus 10, 12 anos de idade, que 10 anos? Eu tinha meus 5, 6 anos de idade. Meu avô tinha fazenda, né, 2 fazendas, supermercado grande na cidade do sul da Bahia, mas a água que era bom, não tinha. Houve uma seca muito grande no Nordeste, e eu lembro como hoje, a gente ia para a fila, eu com 6 anos de idade, 5, 6 anos, sei lá, para pegar água que não tinha. Então eu disse para ele, essas experiências nos amadurecem muito, e hoje na igreja a gente vê pessoas, pastor Walter, que não valoriza o sentido espiritual da igreja. O pastor Gilvan, você está falando aí de pessoas que nasceram no berço de ouro, né? Que já nasceu com uma herança lá em cima, tudo na mão. Eu te confesso de coração, pastor Gilvan, e quero falar para todos os ouvintes. Meu pai está nos assistindo, pastor Valdir Marculino, minha mãe Maria Paula. A minha mãe, pastor Gilvan, ela trabalhava para ajudar meu pai, certo? A minha mãe ia a pé daqui de Campo Grande até a antiga Braspérola, para economizar passagem. Não é vergonhoso falar isso aqui, para ajudar a nos criar. Nós não tivemos uma herança de carro zero, de fazenda, mas eu louvo a Deus, pastor Gilvan. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe, pastor Valdir, pastora Maria Paula, que é a maior herança que o mundo pode ter, a maior herança que os pais podem deixar para os filhos, eles me deram. O ensinamento de estar na presença de Deus, de carregar este Deus, de amar a este Deus, de conviver com este Deus, de sentir este Deus, e de um dia ter o direito de morar com este Deus. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, pela essa grande herança. Você que é pai, você que é mãe, você pode dar essa herança para os seus filhos. A Bíblia diz, né, pastor Gilvan, cria o seu filho no caminho que deve andar. E eu fui criado, eu fui ensinado. Muito obrigado. Você que é pai, faça isso também. E é tão gostoso quando tudo está diante do Senhor. Só o maior para mim aí.